de coisa aleatória, né? Mas a gente pode usar a nosso favor, a gente não ter esse limite, e ele já fala que é pro adenocarcinoma. Então, o que mais pode fazer? Aumento de bilirrubina, uma perda de peso, um caso mais arrastado, 2 meses de evolução, icterícia progressiva. Então, eu começaria elencando esses outros neoplásicos. Aí entra o que você falou de neoplasia de via biliar, tipo um tumor de Klatskin. O cisto entraria como um diagnóstico para alguns casos, mas a gente não vê muito a perda ponderal. Acho que no gabarito até nem falou dele, mas entraria. Mas, igual eu falei, na ordem eu jogaria ele mais para baixo. A gente tem que pensar em outras neoplasias, até de pâncreas mesmo, né, que não seja o adenocarcinoma, que é o mais comum. Então, a gente tem tumor neuroendócrino, tem outras coisas, e inflamação crônica eu também consideraria. Apesar desse paciente, no enunciado, ele tentar nos dizer que ele não tem uma associação com álcool, mas uma pancreatite crônica que seja por algum outro motivo, que seja até autoimune, ela também pode cursar com aquele paciente que tem perda ponderal e tem essas alterações. E aí eu colocaria outra causa de síndrome obstrutiva. Se você pensou em coledocolitíase, eu colocaria, né? Mas a coledocolitíase, às vezes, ele não veria uma massa hipoecogênica na cabeça do pâncreas. Poderia ser descrito dessa forma. Então, às vezes não vai colocar que viu o cálculo, vai falar só da dilatação. Então, acho que a coledocolitíase até entraria mais do que a colangite e a colecistite, por exemplo. Tá? Mas antes da gente entrar mergulhando nessa questão, ficou claro para vocês essa pirâmide? Eu ia pensar se alguém pensou em alguma outra coisa também que a gente não tinha falado aí. Porque ontem a gente discutiu para um caso específico, eu sei que é uma dúvida cruel ali, e sei que é muito característico da prova do INEP pedir isso de maneiras um pouco mais macabras, vamos dizer assim, né? E é importante a gente estar com isso muito claro, tá? Então, prestem bem atenção nessas palavras que vêm. Principais diagnósticos diferenciais, né? Hipótese diagnóstica mais provável. Então, gente, a interpretação de texto, ela é fundamental para vocês não perderem pontuação, tá bom? Doutora, tudo que a senhora falou está corretíssimo, tanto a doutora Elizabeth como a senhora doutora Mônica. Concordo com tudo. Eu, particularmente, eu não sei se algum colega tem, mas eu tenho uma dificuldade nesse tipo de diagnóstico diferencial. Por quê? Porque quando a senhora fala de perda de peso, claro, eu vou pensar que se a senhora fala assim, não, qual é o principal diagnóstico diferencial desse caso clínico? Eu iria para a cirrose. Só que eu vou diferenciar por que não é cirrose. Um dos motivos é que ele não tem doença hepática prévia e nem consumo de álcool. Então, no caso clínico, eu tenho que diferenciar algum sintoma. Aquilo, porque E ele também não tem aumento de CA19,9, não vai ter uma isso. síntese direta, ele não costuma ser ictérico, assim. Ele faz Então, mais parecido com hepatite. e nesse caso, a senhora aceitaria como diagnóstico principal cirrose hepática? Não. Se eu Como fosse primeiro avaliador, diagnóstico? Não, a senhora não consideraria como principal diagnóstico. não. Porque Então, você mesmo me falou pelo menos 3 motivos para ela não ser uma boa hipótese. Você mesmo então, entendeu que não é uma boa pronto, hipótese. doutora. Então, quantos motivos eu tenho que ter a menos? Um motivo somente para eu poder diferenciar do diagnóstico? Essa é a parte que eu queria entender, sabe? Então, quando a gente fala de mais provável, é igual quando se esse paciente chegasse para você no consultório. Ele chega para você e te dá uma queixa. Dentro daquela queixa, cabe quais diagnósticos diferenciais, cabem quais hipóteses diagnósticas. Então, às vezes, a gente tanto não pode ficar fechado só no que é mais comum, né, no nosso dia a dia, e aí isso vai se aplicar para a prova, quanto a gente também não pode fazer, tipo, uma viagem dentro de todas as patologias de via biliar, fígado e tudo mais, e achar que o paciente tem tudo aquilo. Então, assim, se você tem que pegar, não tem um número X, não tem um número mágico, Gustavo, mas a gente tem um paciente que, se a gente for destacar, a gente destaca pelo menos 4 ou 5 características aqui que conseguem se repetir em outras doenças com essas 5 características. E aí, por que eu vou citar uma que não tem aquelas características, entendeu? Então, acho que é um pouco do treinamento de prova. Tipo, poderia ser uma cirrose? Podia, mas você mesmo falou, poxa, ele não tem perda de peso nos últimos 2 meses, ele não tem história de álcool, ele não tem uma bilirrubina que fala a favor disso, ele não tem, sabe? Então, assim, se você mesmo se respondeu que ele não tem,
chutaria cirrose lá só se eu não soubesse pelo menos mais umas 2, 3 para colocar. Senão, eu não acho que seja uma opção você começar pelo mais longe daquilo que é de opção. Então, e aí isso tem um pouco do estudo, do conhecimento técnico. Teve até um colega aqui, que foi o Neilton, acho que eu estava olhando as respostas agora, que ele, meio que rapidinho ali, ele fez uma linha de raciocínio bem levada, inicialmente, igual eu falei, para a parte neoplásica, e finalizou com 2 casos que não eram neoplásicos. E para mim são os 2 principais, os 2 mais importantes. Tem outros? Tem. Uma hepatopatia crônica? Tem. Um tumor periampular, que é o que o pessoal botou embaixo, também é possível? Também. Então, assim, o gabarito consegue ser mais amplo, mas a gente não pode se focar só no que seria mais difícil. Se pra você, a primeira coisa que você leu aqui, você pensou em cirrose antes de pensar em neoplasia? Não, doutora, primeiro eu pensei em neoplasia, com certeza. Mas é isso que eu quero, eu estou entendendo tudo que a senhora está falando, mas é uma Deixa eu só te perguntar, Gustavo, você perguntou sobre tá, hipóteses doutora, diagnósticas ou diagnósticos diferenciais? hipóteses diagnósticas. Hipóteses Porque assim, diagnósticas. doutora, Tá. isso, Uhum. eu entendi o que a doutora Mônica disse, então eu tenho que pegar o máximo dessa patologia e ver uma patologia que é muito parecida, ou pelo menos 4 características que poderia dar igual esses mesmos sinais aí e sintomas. Justamente porque se você estivesse atendendo esse paciente, em que diagnósticos você ficaria com dúvida em enquadrar ele, sabe? É você levar para uma situação prática Entendi. mesmo. Ô, E não Mônica, fazer uma viagem dentro da revisão bibliográfica de tudo aquilo ali, entendeu? me ajuda aqui numa questão que eu acho que talvez. Vamos ver se fica mais fácil, né? Vou dar um exemplo da prova, aquela que a gente tinha febre no sétimo dia de pós-operatório. Acho que a Mônica deve lembrar dela, que aí tinha depois endocardite, apareceu algumas coisas assim. Sim. É só uma questão, eu volto a falar dessa questão, porque ela é uma questão que causou muito transtorno em relação a essa interpretação. A banca, quando ela pensou em diagnóstico diferencial, ela pensou na queixa principal. A queixa principal era febre no sétimo dia do pós-operatório, tá bom? Então, se abriu um leque em cima dessa queixa principal. Então, é assim que eles entendem o diagnóstico diferencial. E as hipóteses diagnósticas, elas vão o quê? Naquilo que a Mônica está comentando. O que que esse paciente sentia? O que que ele tinha? Além da febre, tá? Além da febre, ele tinha já uma valvulopatia, tá bom? Ele tinha, assim, dor abdominal, ele tinha secreção e tudo mais no sítio cirúrgico, tá certo? Então, aí você falaria das hipóteses diagnósticas, que é selecionar, além da febre, outros sintomas, que aí ela até nomeou ali, né, talvez uns 3 ou 4, que se assemelhariam ali e que poderiam ser o diagnóstico definitivo. Então, pensando nesse raciocínio, que foi o raciocínio da banca, como é que a gente raciocinaria aqui, falando diagnóstico diferencial? Vamos pensar na principal queixa. Hipótese diagnóstica. Somar à principal queixa estes outros sintomas, esses outros achados que a Mônica está comentando. E aí você vai fechando um pouquinho esse teu leque, não fica tão aberto quanto ela colocou, mas você vai fechando mais o teu leque até você chegar no seu principal diagnóstico. Ficou um pouquinho mais Entendi, doutora. claro? Não, sim, Nesse- entendi. É? Então, E é muito legal isso que você fez, Gustavo, me mostrar a sua linha de raciocínio, igual eu falei isso desde o primeiro dia, para eu entender como que vocês chegam às suas dificuldades e como que eu consigo ajudar nelas. Então, é não, eu fundamental peço até, vocês se exporem aqui, sabe? Eu acho isso fundamental. doutora, eu peço até desculpa aos colegas, porque a gente está se alongando muito Imagina. nessa questão, né? Não, acho que é parte. A Mas ideia na forma do é essa, Gustavo. A ideia é essa, é que a gente interprete a questão, porque a tua dúvida, que é dúvida de uma boa parte dos ouvintes, aqui eu tenho certeza, ela é fundamental para resolver a questão, entendeu? Se doutora, você não entende, não vai à frente, entende? Oi, sim, desculpa. e agora eu mudei a minha perspectiva da análise da questão, porque em vez de eu buscar um quadro clínico que o paciente não tem, eu vou justificar aquilo, ou seja, eu vou buscar semelhanças entre o diagnóstico e não as diferenças. Perfeito. Eu acho que essa é a palavra. A gente vai buscar semelhança.
É porque parece contra-intuitivo pela própria língua portuguesa. Ele fala de diagnósticos diferenciais, como se fosse para ser diferente, mas na verdade eles são diferenciais porque eles são muito parecidos. Eles são Sim, doutora, diferenciais sim. porque ele pode ser um ou outro. Pode ser um Doutora, colangiocarcinoma que é diferente de um adenocarcinoma de pâncreas, mas que eles vão cursar com algumas características em comum, com semelhança, doutora, que seria a doutora, perda de peso, a icterícia, a dilatação de via biliar intrahepatica, né? Então, gostei da forma com que você resumiu aí, Gustavo. doutora, Obrigado, doutora. Oi, Neilton, pode falar. Pode dizer. boa noite. Doutora, eu também tinha essa dúvida, igual de Gustavo aí. Mas eu hoje aprendi assim, diagnóstico diferencial. É doença parecida que posso confundir, não é isso? Isso, perfeito. Pronto, eu botei isso na minha cabeça. Ah, diagnóstico É diferencial. o paciente que você vai atender, a confusão que você vai ter no consultório. Aí eu vou ver, pô, diagnóstico diferencial, pronto, é uma doença parecida que eu posso confundir, pronto, eu já sei o que é. E aí vou falar, entendeu? Foi isso aqui agora que eu percebi aqui no quadro clínico que a senhora colocou. Falei, Bem, meu Deus, diagnóstico diferencial, porque eu tinha essa dificuldade igual o Gustavo. Eu confundia às vezes. e aí, Neilton, agora eu vou pegar no seu pé, já que você está falando, e você me respondeu lá em cima a primeira parte da pergunta, que essa pergunta tem duas partes. Você me falou quais são os principais diagnósticos diferenciais, mas olha o que ela fala em seguida. Como que a gente complementa, sabendo que é um adenocarcinoma de pâncreas, para saber se esse paciente tem possibilidade curativa ou não? O que ele está querendo aqui? Para você tentar finalizar sua resposta agora comigo. Vamos ver se você ou mais algum colega interpretou essa segunda parte também. Da primeira, com os diagnósticos diferenciais, a resposta que o Neilton botou, ele ganharia já metade da questão, ganhou 2 pontos. E os outros dois? Tem uma pergunta ali, Mônica. Você Sim, está não é conseguindo? Ah, impossível que seja tumor de cauda, mas é bem mais difícil. O tumor de cauda de pâncreas, porque aqui, na verdade, ele mostra um exame de imagem que mostra um problema na cabeça, né, do pâncreas, ele já não mostra em cauda, mas o tumor de cauda, ele poderia cursar com icterícia e perda ponderal, mas em estágios extremamente avançados, que às vezes você já tem realmente uma dor abdominal mais importante, uma massa palpável no abdômen. Não é impossível, entraria como diagnóstico diferencial, neoplasia de pâncreas como um todo, mas como aquele até direciona uma imagem mais de cabeça e dilatação intrahepatica, eu não pensaria nele como primeira opção, mas ele é uma patologia de pâncreas que faz parte do quadro clínico também. Por que eu puxei a sardinha? Porque, de novo, quando a gente está respondendo aqui no casinho surpresa, vocês já vão, tipo, correndo respondendo a primeira parte, e aí eu fico em dúvida se fosse na prova, se vocês também só responderiam a primeira etapa da questão. Então, assim, colocou lá os diagnósticos diferenciais. Ele quer aqui saber o estadiamento. Ele quer saber, assim, sabendo que é um diagnóstico de neoplasia de pâncreas, né? Ele fala assim, como eu faço para confirmar o diagnóstico de neoplasia de pâncreas, ou seja, ele está te falando que é isso, e como que eu avalio a possibilidade de ressecção curativa, ou seja, para você fazer a avaliação de ressecção curativa, você tem que estadiar esse paciente. Como é que eu faço o estadiamento da neoplasia de pâncreas? Alguém entendeu que era isso que ele queria saber, ou entendeu outra coisa aqui? Doutora, eu entendi outra coisa, que era que ele pedia estudos para tirar os meus principais diagnósticos diferenciais e assim fazer ir direto assim no diagnóstico que é. Tá? Eu vou solicitar estudos para ir descartando os outros diagnósticos até chegar no diagnóstico principal. Sim, isso funcionaria principalmente se ele não estivesse me falando aqui na questão já qual é o diagnóstico, entendeu? Mas, Se ele falasse assim, quais são os principais diagnósticos diferenciais e como você chegaria à conclusão diagnóstica. No final das contas, vão ser muito parecidos. A gente quer exames que façam uma investigação mais aprofundada de via biliar, concorda? E que a gente veja se tem alguma coisa à distância ou não. Mas aqui eu estou pegando no pé dessa questão
porque ele me dá qual é o diagnóstico, ele já fala diretamente que como que eu vou diferenciar dentro da neoplasia de pâncreas, e aí sabendo que ela tem uma possibilidade cirúrgica, como é que eu indicaria esse paciente para ser operado cirurgicamente ou não. Então, Mas, mas doutora, pode no falar. estadiamento do câncer de pâncreas, geralmente nós não vamos ver se o paciente tem tumor, linfonodo, metástase. Sim, é exatamente isso que eu queria que vocês tivessem entendido, que o que ele pede aqui é o estadiamento. Sim. E o que ele quer saber aqui? Se esse paciente vai ter uma possibilidade de ressecção curativa. Sim. Eu só vou fazer ressecção curativa naqueles que eu estudei ele do ponto de vista da imagem para entender se ele tem outras coisas associadas ao diagnóstico que ele já me deu aqui. Ele já me falou que esse paciente tem uma neoplasia pancreática. Sim, né? senhora. Então, assim, se ele não tivesse me falado isso, eu poderia colocar de uma maneira mais genérica. Isso pode fazer diferença na hora da prova. Tipo, se ele só tivesse feito a pergunta assim, quais são os principais hipóteses diagnósticos diferenciais, que a gente já falou, e quais os exames complementares necessários para eu avaliar e definir esses diagnósticos. Aí eu ia falar, às vezes eu ia começar do mais simples, do ultrassom, ia chegar numa tomografia contrastada, ia chegar numa colagem de ressonância, mas como ele já me direciona para o adenocarcinoma, eu já quero saber justamente isso que o Newton colocou. Esse adenocarcinoma, ele é restrito à cabeça do pâncreas, eu tenho doença à distância, então assim, uma tomografia computadorizada, um PET, uma colagem de ressonância, perfeito. É isso que ele quer saber, ele quer que você direcione isso para o estudo da neoplasia pancreática. Poderia pedir uma biópsia também, não, doutora? Poderia pedir, você até pode pedir. Não, a dosagem, né? A dosagem do CA 19,9, negócio desse. Sim. Ele deu isso pra gente no enunciado, né, Hilton? Ela tá alta, mas... Isso mesmo. Ela Sim, sugere, né? A gente pode pensar, mas ela não entraria como um exame complementar para ver se esse paciente tem ressecção curativa. Então, não ele, tá? Sim, senhora. Isso aí, Jander, ele quer que você meio que veja, examine, e o estadiamento é exatamente isso. Eu já sei que é um adenocarcinoma, não tem a biópsia, mas tudo leva a crer que é. É um adenocarcinoma que eu posso tentar fazer uma ressecção cirúrgica, ou ele já tem critérios, que é o que vai estar na questão de baixo, que me fale assim, não, você não vai fazer ressecção cirúrgica, nós vamos tratar isso de outra forma nesse momento. Então, aqui ele quer justamente que, olha, o que mais que pode ser além do adenocarcinoma, que são os diferenciais, e como que eu estadio para saber se eu posso tratar esse paciente com cirurgia curativa. Beleza. Definir isso com esses exames que nós falamos, que são basicamente, vou até bater com o gabarito, ver se falava mais algum, mas geralmente é isso, é você fazer ultrassom, é você fazer, né, ultrassom com Doppler, você fazer uma tomografia com contraste para ver a parte possibilidade de metástase, você fazer um exame mais específico da via biliar, que seria uma colangio-ressonância. Se tiver disponibilidade de fazer um exame, uma ecotomografia com uma punção aspirativa, você poderia fazer. Então, tudo que pudesse te ajudar nesse diagnóstico. Uma CPRE para eu fazer uma biópsia, também poderia ser uma opção, dependendo da situação, tá? Então, a gente direcionando para isso. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? A gente pode bater com o gabarito já dessa número 1. A gente também não se alongar tanto. Deixa eu baixar aqui. Isso aí, ver o quanto está avançado o tumor para ganhar no tratamento. Vamos bater com o gabarito, Beth, essa primeira? Tá aqui, acho já. Que você já botou. Tá na tela. Uhum. Eu vou abrir aqui do lado que apareceu bem pequenininho para mim. Enfim, aí tá bom. Aí o primeiro exame que ele coloca é justamente a tomografia, para a gente ver a extensão da lesão e metástase, e a ressonância magnética de uma maneira geral, que também vai ver metástase e vai falar que tem alguma alteração ali. Aí ele já coloca a colangiopancreatografia por ressonância, que seria a colangio-ressonância que a gente fala, que ela vai especificamente para a via biliar. Se possível, uma ultrassonografia com punção, muito difícil a gente conseguir, mas está no escopo dos exames pedidos. E um PET, se a gente estiver pensando também em doença metastática, tá? Acho que esses são fundamentais, eu concordo com esse gabarito aqui da questão. E aí, continuando... Mas, doutora Mônica, ali fala pancreatite crônica e coledocolitíase, coisa que você disse que não é
diagnóstico Não principais disse isso, eu falei que poderia ser, só que a gente tem que começar elencando pelas doenças neoplásicas e incluir outras que também poderiam cursar. E a perda ponderal, ela acompanha a doença crônica. É diferente de você incluir a colecistite e a hepatite. Às vezes você não tenha visto quando eu falei isso, mas assim, você pode incluir outros diagnósticos diferenciais, só que eles não podem ser o seu primeiro. Você não pode pensar numa coledocolitíase ou numa pancreatite antes de pensar no adenocarcinoma de pâncreas, no tumor de Klatskin, antes de pensar numa neoplasia periampular, antes de pensar que você pode estar com um paciente com um do tumor neuroendócrino de pâncreas, entendeu? Então, assim, eles entram no diagnóstico, mas não são os principais. Ele pode entrar depois, igual a hepatite poderia entrar, entendeu? Então, assim, eu não coloquei para não colocarem eles, tanto que até a resposta do Neilton lá no início, que ele incluiu a coledocolitíase, eu falei, a coledocolitíase eu acho que ela consegue entrar, porque ela pode cursar com um quadro mais arrastado, assim como a pancreatite, eu dei até o exemplo de uma pancreatite autoimune, por exemplo, que não seria uma alcoólica. Uma pancreatite autoimune também faz um curso crônico com paciente com dor vaga e perda ponderal, né? Mas elas não podem entrar antes de outras feições neoplásicas, tá, Diego? Isso é importante. Agora, colecistite e colangite, para mim, não cabem aqui. Eu, como avaliadora, eu não consideraria essas duas hipóteses, tá? Obrigado, doutora. Nada. E volta para tirar dúvida mesmo, gente. Vamos passar para a seguinte, até porque ela é continuação disso que a gente estava falando, dos estadiamentos que eu comentei. Então, se eu estadiei e vi as possibilidades, né, dessa neoplasia ser avançada, estar à distância ou não, quais são os critérios clínicos e radiológicos que vão determinar que eu vou fazer essa ressecção? Então, por exemplo, você foi lá e estadiou, viu que esse paciente pode ser operado. Vou operar todos que podem ser operados ou vou considerar outras coisas para não realizar essa cirurgia ou para realizá-la, tá? Então, aqui ele quer saber aqueles pacientes que eu vou, de fato, tentar fazer a cirurgia curativa e como que eu vou contraindicar essa cirurgia. Vocês sabem quais são esses critérios radiológicos? Sabem pelo menos algum deles para a gente trabalhar? Quando ele fala de critério radiológico, se, por exemplo, eu tiver uma tomografia que mostra doença à distância, que mostra metástase para algum lugar, eu vou indicar a cirurgia curativa para esse paciente? Tipo, vamos lá e tirar o tumor e aí depois a gente vê a metástase. Para pâncreas cabe essa conduta? Não. Doutora? Oi. A cirurgia curativa não é uma duodeno esse nome é complicado. Duodeno pancreatografia vamos lá. A cirurgia do hipo. Duodeno pancreatectomia ou procedimento de Isso. Meu Deus. Mas isso é o nome da cirurgia curativa, da opção terapêutica. Aqui Exatamente. ele quer saber ainda quem é que pode ser submetido ou não, baseado nos exames de imagem, que a gente citou já. Doutora, mas aí, nesse caso, a pergunta 2, a gente teria que entrar com aquela classificação de TNM, ou não entra nesse caso? Não é o que ele quer saber especificamente. Isso daí é o estadiamento linfonodal da lesão. É uma forma de classificar como lesão avançada, só que o TNM, você só tem o resultado, o resultado final dele quando você faz a biópsia. Então, é depois que o paciente operou. Você pode ter um TNM estimado pelos exames de imagem, tá? Mas aqui ele quer assim, antes de eu pensar em fazer a cirurgia, vão ter pacientes que eu vou contraindicar a cirurgia, porque a cirurgia não vai ser uma opção para ele. A cirurgia não vai ser curativa. Se ela não for curativa, e aí como o Neilton lembrou, além da cirurgia ter um nome complicado, ela é um procedimento muito complicado, eu não vou oferecer ela para um paciente que eu não tenha chance de cura. Eu vou trabalhar outras opções terapêuticas com ele. Então, eu preciso, já que é uma cirurgia muito complicada, ter critérios para indicá-la, entendeu? Eu não posso indicá-la para todo mundo. E aí, com esses exames de imagem, se eu tenho um paciente com doença metastática, igual eu estava dando um exemplo, esse paciente, nesse momento, não tem indicação de fazer o procedimento de Whipple. Ele vai fazer outras opções terapêuticas que a gente ainda vai discutir. Existem esses critérios. E aí, é isso que a pergunta quer saber, e eu queria saber se vocês conheciam, senão a gente vai discutir eles agora, tá?
que é isso de ter a doença localmente avançada, de ter acometimento, além do localmente avançado, de ter cometimento vascular de vasos, de artérias. Doutora, não sei, a ausência de metástases hepáticas peritoneais e linfônodos à distância entra nesse critério radiológico? A doença metastática, para qualquer lugar que seja. Né? A doença metastática, ela contraindica, a princípio, a cirurgia, porque a cirurgia não vai ser curativa. A cirurgia só vai ser curativa se não tiver metástase. Então, a gente não vai fazer, nesse momento, isso para o paciente. Então, o que ele quer aqui? Que critérios radiológicos eu vou indicar a cirurgia ou não? Então, é você ter uma doença localmente avançada, né, que acometa outras estruturas. A cirurgia provavelmente não vai ser curativa. Eu tenho a doença já à distância, eu tenho metástase para osso, para linfonodo, para fígado, para qualquer lugar que seja, então a cirurgia também já não vai ser curativa. Eu tenho invasão de vasos mesentéricos, do mesentérico superior, do tronco celíaco, das artérias, né? Eu tenho também invasão das veias. Aí a gente já tem que ponderar. Tem centros que conseguem fazer a cirurgia até um acometimento de até 180 graus da veia mesentérica superior. Outros centros já contraindicam. Então, o que ele quer aqui é saber o conhecimento de vocês em relação aos critérios radiológicos que vão determinar se você pode ou não operar aquele paciente. Então, eu estou discutindo com vocês aqui a interpretação da situação. Não é tanta a complexidade do tratamento do tumor de pâncreas. Outra dúvida. A interpretação. Então, nesse caso, a compressão da veia porta ou mesentérica superior pode ser operada? Dependendo da situação e do centro que ele tiver. Ele é um dos critérios que a gente fala que são critérios relativos. Depende. Depende da quantidade da invasão e se os outros critérios atendem e do centro onde esse paciente for operar. Tem centros que operam com algum grau de invasão, outros não. Então, ele quer saber os critérios. Você não precisa citar, no INCA faz, no público não faz, entendeu? Não, ele quer que você cite. Tipo, se tiver doença, a gente quer com esses exames estadiar a doença e saber quais que são os critérios que vão determinar essa ressecção. Então, assim, primeiro, você pode ver critérios que sejam inerentes até ao próprio paciente, por exemplo. É um paciente que descobriu o tumor de pâncreas com 90 anos de idade, foi tabagista a vida inteira, não tem uma condição clínica boa, tem um monte de patologia cardíaca e tudo mais. A gente vai submeter ele para uma WIPO, muito provavelmente ele vai morrer na mesa, a gente já não vai fazer uma indicação. Então, com um paciente que tem um estado inicial ruim, com um performance status ruim, cheio de comorbidade, a gente vai ponderar a indicação da cirurgia. Pode falar. Então, no caso, assim, se houver uma metástase ou invasão vascular irreparável, então a cirurgia não é curativa, e sim tem que ser paliativo, no caso. Isso, vai ter outras indicações, que a gente vai falar separadamente. O tratamento paliativo, no caso. A gente vai ter outras opções terapêuticas, que é o que está na próxima pergunta. Aqui ele quer saber como que você, olhando para o paciente e olhando para os exames de imagem que nós pedimos na questão 1, você vai definir quem que é candidato e quem que não é candidato à cirurgia. Entendi. Tá? Então, aquele paciente que você estadiou, todo mundo que você estadiou como possível de ser curativo, você vai operar? Não, porque e se for um vovô de 90 anos cheio de comorbidade, você não vai operar ele. Entendeu? Você vai fazer um procedimento menos invasivo. Que é o exemplo que eu estava dando de comorbidade de estado geral do paciente. Agora, os inerentes da parte radiológica, é isso que a gente falou de invasão de vaso. Tem invasão dos vasos mesentéricos, das artérias e veias, tem uma relação com estruturas que eu vou conseguir ressecar, ou já virou um bloco ali que eu não vou fazer só a duodeno-pancreatectomia, eu vou ter que fazer uma tudectomia, que a gente brinca, né? Vou ter que tirar tudo que tem em volta. Então, não é um paciente que vai ser candidato. Então, isso depende, sabe? E é isso que ele queria saber aqui. E aí, eu vi que vocês ficaram muito na dúvida, então eu quero entender se deu uma clareada, se vocês conseguiriam, talvez numa outra situação, fazer o raciocínio para esse sentido. O que falou aqui a Camila? Deixa eu ver. Camila, doutora... Tá subindo o meu negócio. No caso desse paciente, o achado radiológico não me diz se posso determinar a cirurgia. Se você está falando, Camila, do achado radiológico denunciado ou dos que nós discutimos como estadiamento? Porque os critérios radiológicos são baseados nos exames de estadiamento.
que são aqueles da tomografia, colagem de ressonância, pelo ultrassom denunciado, de fato, a gente não indica nem contraindica nada com esse ultrassom. Ele é só um exame básico que mostra uma alteração, um complementar ali. Me explica se você estava falando em relação a ele ou ao... Não, é porque ali na pergunta diz quais são os critérios clínicos e radiológicos que determinam a ressecção curativa dos tumores pancreáticos. Uhum. No caso, então, seria dos exames complementares que nós citamos ali na alternativa 1. Baseado em ultrassom, jamais nós vamos indicar uma pancreatectomia. Porque a princípio eu tinha pensado nisso. Só com a ultrassonografia que o caso me mostra, não tem como, né? Não, os critérios radiológicos são relacionados aos exames de estadiamento. Você não consegue fazer critério radiológico ultrassom. O ultrassom não é um exame de estadiamento, ele é só um exame geral, complementar, que vai me indicar uma alteração no órgão. E aí você viu essa alteração, aí você vai para os exames mais avançados, que são os que a gente falou. E aí esses exames mais avançados que vão me gerar critérios radiológicos para operar ou não. A gente não pode jamais indicar uma cirurgia tão complexa com um exame tão simples, fica incompatível. Então, a pergunta está dizendo quais seriam esses exames radiológicos que determinariam a estadificação, ali, a classificação, né? Para saber se pode operar. Questão 2, ele não quer saber os exames, ele quer saber os critérios radiológicos que indicam ou não a cirurgia. Os exames a gente já falou na questão 1. Doutora, como critério clínico, eu poderia estar colocando o bom estado geral do paciente, a idade dele? Pode, Jaqueline, mas espera só, deixa eu ver se a Camila entendeu, só para eu não deixar ela sem ter entendido. Entendi sim, doutora. Uhum. Porque você pode até ver que ele coloca assim, a ressecção curativa de tumores pancreáticos. Ele está falando de critérios como um todo, não desse caso com esse exame de ultrassom, tá? E aí, Jaqueline, pode sim. Quando ele fala critérios clínicos, são os critérios inerentes ao paciente, né? Então, assim, ele tem um exame radiológico que parece que a lesão pode ser ressecada, mas é um paciente inviável, é um paciente que não tem condições de ser operado. Então, a gente não vai botar em mesa e operar, entendeu? A gente tem que ter esse bom senso da indicação cirúrgica, dependendo da complexidade. E para pâncreas isso pesa muito, porque realmente a cirurgia curativa ela é muito complexa. É uma cirurgia com alta mortalidade, com alta complicação no pós-operatório, que a gente vai falar um pouquinho em seguida. Então, a gente tem que pesar isso, sabe? Podemos passar para a próxima, pessoal? Vamos lá? Então tá. Aí a terceira... Doutora Mônica, nessa segunda pergunta, eu estou percebendo que é uma pergunta muito técnica, é uma pergunta teórica, mas você estava tendo ali um raciocínio que você começou com nós, que era, se tem metástase, vocês levariam ele à cirurgia, e esse raciocínio eu gostei, assim, que você estava fazendo, assim, de nos ensinando, não sabendo a resposta, como posso utilizar o meu raciocínio e chegar na resposta, assim, utilizando a lógica. Eu gostei disso, de você, quando você começou fazendo isso. Perfeito você falar isso, Diego, porque esse é o raciocínio que eu tento fazer quando eu vejo que vocês estão travados. É exatamente o que acontece na hora da prova. Porque às vezes a gente vê uma palavrinha ali, tipo critérios, aí você vai falar assim, ai meu Deus, deve ser uma escala, deve ser um negócio que eu não decorei. A gente já pensa, óbvio, que é um bicho de 7 cabeças. E às vezes, assim, para e pensa, eu já estadiei o paciente, ele já me perguntou como que eu estadio. No estadiamento, eu sei se a doença é localmente avançada, se ela invade outros órgãos, se ela tem metástase à distância. Então, baseado nisso, eu vou indicar ou não a cirurgia para ele. Então, assim, às vezes, uma forma que a gente puxa, por isso que a discussão é muito rica, que a gente olha, faz vocês olharem de uma forma diferente para a mesma pergunta, às vezes você vai encontrar um caminho que, igual você disse, para você fez todo sentido. Então, assim, em geral, se a gente vê até eu brinquei, o Neilton ficou com dificuldade de falar o nome do procedimento, porque a gente tem dificuldade mesmo, e a gente tem dificuldade de fazer, essa cirurgia é muito difícil. Então, se é um negócio tão complexo, não posso ter uma solução simples para aquilo. E aí, eu dependo de muitas coisas para eu ter coragem de operar esse paciente, não só coragem, para eu poder não estar fazendo nenhuma iatrogenia ali, né? Então, assim, é um raciocínio que vai valer para vários outros problemas dentro da clínica cirúrgica, tá bom? Tem algumas
patologias cirúrgicas que me permitem fazer a cirurgia, mesmo com metástases controladas, sim, uma delas é a neoplasia de colo. Mas na maioria das vezes, a gente não vai oferecer cirurgia curativa para quem está cheio de metástase. É um raciocínio que tem que estar dentro da gente mesmo, tá? E aí, vamos então lá. A terceira é as opções terapêuticas disponíveis para o tratamento, é isso? Isso, e já andei. O gabarito Beth da segunda. Ah, sim, desculpa. Ah, tá, vamos botar, tá bom. Acho que é bom que daí já vai responder a pergunta do Jander ali. Isso aí, são os critérios clínicos, os inerentes ao paciente. Então, é um paciente viável, é um paciente muito idoso, é um paciente que tem muita comorbidade. A gente pondera, leva essa discussão para a família. E os critérios radiológicos, que é isso que eu falei. É uma lesão localmente avançada, tem muita metástase, tem metástase à distância, né? Ter uma metástase de pâncreas já contraindica naquele momento. A gente vai pensar em outras coisas antes, não contraindica para sempre, tá? A gente vai discutir isso. Mas nesse momento contraindica. Tem esse tumor tá avançando sobre a veia cava, sobre a aorta, sobre estruturas importantes, que são os vasos mais importantes ali por perto. Então, isso é o que a gente vai indicar radiologicamente se opera ou não, tá? Acho que a gente deu uma discutida em tudo que tá aí no gabarito. E aí, na última, é isso. Então, quais são as opções, então? Se eu opero, a opção de cirurgia curativa é o procedimento de Whipple. Ninguém tem dúvida nisso, foi o que a gente mais falou. A cirurgia curativa é tirar a cabeça do pâncreas, tirar o duodeno, tirar a vesícula, naqueles que têm vesícula, né? E fazer várias anastomoses ali, várias costuras para reconectar esse trato digestivo. E para quem eu não opero, quais são as opções? Para aqueles que não foram candidatos. Quimioterapia. Quimioterapia é uma opção para aqueles casos que são avançados e para os casos que são limítrofes. Porque, igual eu falei, às vezes você contraindica a cirurgia nesse momento. Porque o paciente tem um tamanho de lesão que é o limite para eu indicar, ou ele tem alguma alteração ali que eu acho que a quimioterapia pode mudar o estadiamento dele. Sabe aquele TNM que estava alto e que contraindicava a cirurgia, que pós-quimio teve uma boa resposta? Opa, agora ele é candidato à cirurgia. Então, a quimioterapia é uma opção. Aí, às vezes eles vão cobrar, às vezes não vão. Então, assim, os mais comuns quimioterápicos que são indicados de uma maneira geral para a gente fazer nos casos de pâncreas vão ser o FOLFIRINOX, né? Que eu nunca particularmente consigo decorar todos, eu decoro e esqueço no dia seguinte, mas o FOLFIRINOX e a gemcitabina são os principais, tá? Eu acho que se tiverem que guardar, mas aqui ele não pede para ir com tanta profundidade, então não sei se eu fazendo essa prova eu colocaria. Eu colocaria quimioterapia com o objetivo de diminuir as lesões limítrofes ou melhorar os sintomas daqueles pacientes que já não têm indicação cirúrgica, né? O que mais? Radioterapia, por o mesmo motivo, você consegue às vezes fazer uma alteração da classificação desse paciente. É um pouco mais difícil a gente fazer radioterapia para órgãos abdominais, então para pâncreas até pode acontecer. Voltando na quimioterapia que a colega falou, a gente tem a quimioterapia neoadjuvante, que é essa que eu falei, que diminui o grau do tumor, no tumor limítrofe, e tem a quimioterapia adjuvante, que ela vai ser indicada para todos que operarem e também para aqueles paliativos que não tem jeito, para ver se você melhora o sintoma em alguns casos, né? Então, são também diferenciais da quimioterapia. Já que a Janaína botou da neoadjuvante, eu já aproveitei o mesmo gancho. Tá? Alguém pensa mais alguma coisa? Vou colocar aqui o gabarito para a gente discutir. Antes de botar, eu só vou dar uma provocada aqui. Se a gente não puder operar e não puder fazer quimioterapia nesse paciente, tem nadinha mais que a gente possa fazer? Tratamento paliativo, não sei. Analgesia. Periférico. Analgesia. Derivação do colédoco, doutora. Oi? Analgesia. Derivação do colédoco. Pode ser uma derivação e pode ser uma coisa mais simples, endoscópica. O stent. Eu não sei se é botar uma prótese via CPRE. É isso que eu queria que vocês respondessem. Será que eu consigo passar uma prótese endoscópica e deixar esse paciente melhor da icterícia, já que eu não posso operar, que ele não vai aguentar quimioterapia? É um procedimento que muitas vezes é usado até como único recurso para um paciente com doença avançada, tá? Então, pensar na colocação de próteses em via biliar, tá? Acho que a gente pode ir para
pro gabarito? Agora pro gabarito. Então, é isso aí. Tratamentos cirúrgicos são esses pacientes que a gente já sabe muito bem aqui quais são selecionados. Vocês vão sair férias em pâncreas, e aí que você vai fazer o procedimento de Whipple. As complicações, igual eu falei, é um monte de costura. Todas essas costuras podem dar problema, em especial a anastomose do adeno pancreático, que é a que mais dá complicação, que são as fístulas. As terapias, elas vão ser neoadjuvantes quando vão ser antes de ser operados, com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor, para ver se ele pode ser cirúrgico em seguida, sendo fofirinox e gencitabina os mais comuns. Paliação, que são para aqueles que não podem ser operados, aí a gente vai fazer a quimioterapia, tentar desobstruir essa via biliar de uma maneira menos invasiva, que seria endoscópica, e fazer o controle da dor. Vocês falaram tudo isso aí para mim. Eu provoquei para fazer da prótese, mas vocês falaram no final. E a adjuvante vai ser indicada para todo mundo que operou, tá? Acho que fechamos. Ok.